E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro de, e eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Eu creio porque está na Bíblia, irmãos. Poxa, a gente vai falar com Jesus e não responde nada? Mas está escrito, né? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos... Chamou a mulher de cachorrinha. E ela disse: sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Tem um ponto de exclamação. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, tem um versículo lá que diz assim, que Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios. Jesus falou que em seu nome expulsarão os demônios. Irmãos, por que eu e você abre o coração para Jesus entrar e para ele fazer morada em nós? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Que um dia você ouviu a palavra e você levantou a sua mão, as suas mãos, ou você nem levantou as mãos, mas um dia você disse: eu quero Jesus. Por que isso? Porque dentro de nós, irmãos, existe um vazio, existe algo que precisa ser cheio. Então, meu amado, a Bíblia diz que o homem sem Jesus, ele não está puro. E quando ele vem para Jesus e ele deixa Jesus, diz que entra nele o quê? Mais 7. Então todo ser humano, irmão, não estou aqui chamando ninguém de demoniado não, tá? Preste bem atenção, senão você vai sair daqui: mas estou falando... Não. Até nós, o evangélico, crente de Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a ser tentados, porque a Bíblia diz que Jesus está ao nosso redor, e ao nosso redor, quem está? A Bíblia diz que o leão da tribo está ao nosso redor, mas tem um leão também que está ao nosso, e a Bíblia diz que ele está procurando a que ele possa tragar. Então nós precisamos estar cobertos, blindados pelo poder e pelo nome de Jesus. Então, meu amado, se é dado todo o poder no nome de Jesus, nós temos autoridade de mandar o demônio ir para onde? Embora, para os quintos dos infernos. Porque a igreja, irmãos, era como um para-raios. Se não tivesse a igreja plantada na terra, esse mundo já estaria totalmente destruído. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno, ele tem uma função específica. Qual é? João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e... Quantas famílias estão sendo destruídas, irmão? Não porque ela quer, mas porque tem um Satanás, um ladrão, que ele vem com a finalidade de destruir as pessoas.
E qual é a missão do Satanás? Ele começa entrando na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: buscai as coisas que são de cima, do alto. Porque todas as vezes que a gente busca as coisas de baixo, irmão, nós estamos propícios a cair. Porque esse mundo, ele não tem segurança. Nós andamos no mundo com medo. Não sei se vai lá para você agora assim, você que trabalha na Uber, me leva agora lá na comunidade. Tá gravando? Quer falar o quê? Tá gravando? Me leva na comunidade da Rocinha. A não ser que você mora lá, mas aí você chega, não, vou até Vidigal, te deixo lá embaixo, porque subir lá, não precisa ir na Rocinha não, irmão, vai aqui na roça, aqui perto de casa. Ali. Agora tem outra aqui, ali na frente, ali, ó, tem um bairro ali que só entra se for permitido, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A Bíblia diz que maior o que está do que o que está no mundo. Não obstante, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E quem que traz aflição para a gente? Não é o Satanás? E a Bíblia diz que o crente também pode ter aflição. E a Bíblia diz que o Senhor não nos dá aquilo que a gente não possa suportar. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele foi um missionário, um evangelista, um grande precursor do evangelho. Ele foi parar na cadeia, na prisão, porque ele mexeu com Satanás. A Bíblia diz que Paulo e Silas passavam em um certo lugar, e lá tinha uma menina possessa de demônio, que ela adivinhava as coisas. E de repente, Paulo e Silas passavam, ela falava assim: esses que passam são servos do Deus Altíssimo. Era mentira ou verdade? Era verdade. Só que Satanás usava a boca dela para poder fazer com que aquele servo de Deus ficasse o quê? Caramba, até o diabo sabe que a gente é servo de Deus Altíssimo, que legal. Mas eles pararam e ficaram preocupados: meu Deus, essa profecia não é de Deus, isso é do capeta. E essa menina está dando lucro aos seus senhores, e ela está sendo explorada, está sendo humilhada, está sendo maltratada. Porque a Bíblia diz o texto que eles vendavam os olhos dela, e ela adivinhava as coisas. E de repente, Paulo e Silas disse: não, isso aí não pode continuar. Eles voltaram e mandaram o demônio daquela menina sair. E sabe o que aconteceu? Eles trouxeram para eles uma grande batalha espiritual. Foram perseguidos. E a Bíblia diz que eles foram parar dentro de uma prisão. Foram amarrados. Mas a palavra de Deus diz que os servos de Deus, mesmo presos, porque libertou uma menina, ela parou de dar lucro aos seus senhores. E a Bíblia diz, irmãos, que o príncipe desse mundo, ele gosta de dar dinheiro para a gente, sabia? Ele é o rei Momo, sabe? Ele gosta de dar dinheiro. E tinha um cantor aqui no Brasil, não vou falar o nome que está sendo gravado, ele já está até aposentado, que já está caidinho. Ele andava sempre de boné. E um dia perguntaram por que ele não tinha, porque ele fez um pacto para ele ganhar. Não vou falar quem não, você até sabe. Então, a maioria dos artistas do mundo, eles fazem um pacto para eles ficarem ricos, sim ou não? E agora nós que somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, nós também não fizemos um pacto com o Senhor? Sim ou não? Sim, de quê? De ser verdadeiros adoradores. Por isso que eu chamei vocês para cantar hoje. Imagina se os homens falassem: eu não vou cantar que eu não ensaiei. Então você não é adorador. O adorador tem que estar pronto a qualquer momento e a qualquer hora. Nós somos tão adoradores, irmãos, que a gente chega no cemitério para enterrar um ente querido nosso, a gente canta.
A gente adora, mesmo lá enterrando nosso irmão, a gente está cantando. Sabe por quê? Porque o louvor, ele quebra correntes. E essa mulher aqui, irmãos, ela chega para Jesus. Ela não era nem judia. Ela estava lá na terra dela. E Jesus sai da sua terra e vai na terra daquela mulher. E eu estava até fazendo uma pesquisa, eu acho que hoje a terra dela de Cananéia, eu acho que hoje é o Líbano, é isso. Então Jesus sai do seu território e vai para o Líbano. E lá ele encontra uma mulher que sai atrás dele. E essa mulher começa a gritar, Jesus! Olha só que coisa interessante. Ela sabia até que Jesus era filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, Jesus não parou, mas os discípulos, eles ficaram assim, Jesus, manda ela vazar. Mas ela foi insistindo, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, meus irmãos, sabe o que Jesus falou para ela? Eu não posso pegar os pães, o pão, tirar da boca dos meus e dar para os, chamou a mulher de cachorra. Chama alguém de cachorro hoje, você não é processado. E Jesus falou, não posso tirar o pão, porque essa mulher, uma cachorrinha, não, é porque ela não fazia parte da sua linhagem. E todos os gentios eram colocados à esquerda. Mas meu amado, essa mulher foi insistindo, e sabe qual foi o segredo dela receber a bênção? Ela adorou. Ela adorou. Irmãos, quer ver? Vocês já observaram? A gente começa o culto orando. Geralmente o pastor Antônio, o pastor Valéria está aqui orando, porque a oração, o que ela faz? O que a oração faz? A gente começa a conectar com o Pai, que a gente precisa da ajuda dele no culto. E depois que você termina de orar, o que a gente faz? O que você faz? Louva. E de vez em quando, no meio do louvor, alguém aí no meio diz, aleluia, glória a Deus, bate palmas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Às vezes a gente chega aqui cansado, estressado, fadigado, com alguns conflitos. Imagina um culto sem adoração, imagina um culto sem louvor. Imagine você, vamos fazer um culto, aí a gente chega aqui e começa a pregar e não tem oração, imagina isso. Mas Paulo e Silas, a Bíblia diz que ele estava preso, com seus pés amarrados no tronco, lá no interior da cadeia. O que eles faziam? Pregavam. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos escutavam. Então, meu amado, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser entoado. O cara, quando não é entoado, é o quê? Geralmente nós, pastor, que prega muito, fala muito, a gente até canta, irmão, para poder fingir. Eu estou aqui, mas se mandar, canta você sozinho, é uma dificuldade. Agora, para adorar, você não precisa ser afinado. Você precisa ser disposto a adorar o Criador. Ele não está perguntando se você tem uma voz afinada, ele está procurando que você seja um verdadeiro adorador. A Bíblia não diz que essa mulher cananeia, ela era uma adoradora, mas diz que ela adorou. Talvez adorar não precisa você estar cantando, mas você pode estar aos pés de Jesus, como fizeram a Maria. Enquanto Marta estava preocupada, Maria estava adorando. E todas as vezes que você adora, você pode fazer o pedido. A gente que é pai, irmãos, agora não, meus filhos já são grandes,
Mas geralmente quando o filho é pequenininho, quando ele quer alguma coisa, o que ele faz com a gente? A estratégia do menino. O que ele faz? Ele se aproxima, benção pai, como é que tá? E bababá, bababá, aí ele vai, tem dinheirinho? Quer comprar uma pipoca, sei lá, quer passear, não é assim? Se você, aí você, pô, não vou dar esse dinheiro, mas a pessoa, a criança chega com tanto carinho que você faz o quê? Você dá, nem que você vá a pé para o trabalho, você dá para a criança. Ela vai lá, compra a bala, volta feliz. Quem te deu esse dinheiro? Meu avô. Mas não sabe o sacrifício. Mas tudo bem. Mas vamos lá, queridos. E essa mulher precisava de um? Essa mulher precisava de um milagre. Não era para ela. Para quem era o milagre? Hein? Meu irmão, olha só. A Bíblia diz que essa menina estava o quê? Miseravelmente. Tu imagina, irmãos, olha, uma pessoa endemoniada já é triste, imagina miseravelmente. Está falando de miséria. Uma vez eu dirigi uma congregação lá em Gramacho. E tinha uma família em Gramacho que tinha uma pessoa dentro da família que ele era o mendigo. Irmão do irmão lá da igreja, do diácono lá da igreja onde eu dirigia. E um dia a gente foi na casa dele para orar por ele. Sabe o que ele fazia? E ele morava dentro de um quartinho, só lixo. Ele ia catando lixo, catando. Ele ficou tão possesso que ele sumiu. E falaram que encontraram ele no hospital lá na ilha. E foram lá, já não estava mais. Ele sumiu, ninguém sabe onde ele foi. Então imagina uma pessoa endemoniada aí, miseravelmente, dentro da extrema miserabilidade. Saiu. Custei, mas falei. Tu imagina o cara lá no fundo do poço. E já viu que o cara que quando ele está endemoniado, ele não gosta de tomar banho? Tu já observou? Se você um dia tiver um negócio assim, eu não quero mais tomar banho, não vou dormir sem tomar banho. Vigia, fala para o demônio sair do banho. É assim ou não é? Eu vejo as pessoas lá perto de casa, na pracinha, agora virou lá tá cheio de mendigos. Fala de Jesus para ele. Tem um cara lá que chama Juninho. O Juninho tinha uma casa, irmão, tomaram a casa dele, aí ele está morando lá. Chega para o Juninho. Juninho, Jesus te ama. Meu irmão, ele pega aquela garrafinha de R$1 de Então tu vê que o demônio é tão cruel, que ele coloca a pessoa no estado de miséria, cega o entendimento. Então, meu amado, você que está aqui essa noite, levanta a sua mão e dá glória a Deus, porque você é liberto. Você não está no estágio de miséria. Jesus te salvou, Jesus te libertou. Jesus te tirou do lamaçal do pecado e te colocou uma roupa bonita, irmão. Te deu uma roupa limpinha. Você ainda vai ali e ainda compra um perfume da Natura. Faz a propaganda de graça. Qual o perfume que você vende, Márcia? Natura, vou ajudar ela. Compra o presente da Natura, irmão. Aí tu abraça alguém diz, tu tá cheiroso. Mas vai abraçar um cara cheio de demônios e sabe, não toma banho. E todas as vezes te dá um sinal, uma senha. Quando você começar a entrar no estágio de insegurança com você mesmo, saiba de uma coisa: o Satanás que está ao derredor, ele está querendo te tragar. Tu já observou que no momento de louvor, tem gente que sai para fora, vai conversar, não quer estar dentro do culto adorando? Não é porque ele não quer, não, irmãos. É porque tem um capilotozinho que está falando, não fica aí não, não fica aí não. Porque quanto mais você adora, você vai ficar liberto. Mas quanto mais você não adora, aí eu estou contigo. E você observa, irmãos, que a adoração é tão profunda,
que quem não adora canta o inverso. Um dia alguém falou assim: Roberto Carlos é crente, porque ele canta Jesus Cristo. Jesus Cristo eu. Não, isso aí. Não é porque ele canta Jesus Cristo que ele é liberto. Mas depois que ele canta Jesus Cristo, ele canta. Ou você é de Jesus ou você é da nossa. Não se pode servir a dois. Quando você agrada a um, aborrece o outro. É por isso que as pessoas vêm para a igreja e não conseguem afirmar, não conseguem se libertar, porque está servindo a dois senhores. Ele vai servindo a Jesus, servindo. Quando chega fevereiro, é o mês do carnaval. Aí a pessoa está naquele gás, ela canta, ela adora, ela louva. Aí quando vai chegando perto de fevereiro, aí ela começa. É assim ou não é? Não é com você não, gente, é quem não está aqui. Então o que é que nós precisamos para ser liberto? Ser um adorador. A mulher, irmãos, ela prostrou os pés de Jesus e adorou. E ela disse: Senhor, a minha filha, tem misericórdia dela, Senhor. Ela tá miseravelmente mal. O Senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus olha para a mulher e diz assim: ah, não posso tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Sabe o que a mulher falou para Jesus, Márcia? Olha só que mulher inteligentíssima. Ela não se sentiu humilhada. A gente às vezes fala alguma coisa para algumas pessoas, uma palavrinha pequenininha, a pessoa diz: não quero mais ser crente, não quero ninguém, não gosta de mim. Olha o que Jesus falou para a mulher. Os cachorrinhos, o que ela falou para Jesus? Os cachorrinhos também come o que, irmão? Olha, migalhas. Olha só que mulher inteligente, irmão. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem de onde? Da mesa. Mas ela já tinha falado que Jesus é o filho de Davi, porque Jesus é da ramificação do rei. Ela estava falando com o rei Jesus. Então eu vou comer das migalhas que caem da mesa do rei. E olha só, meu irmão, Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu nunca vi tanta fé. E sabe o que está acontecendo nesse século 20, irmão? No Evangelho de Mateus, eu não sei onde está não, mas depois você lê em casa, procura. Lê os 28 capítulos de Mateus, você vai achar um versículo que diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então essa mulher, irmãos, ela tinha tanta fé, que ela disse: as migalhas que caem da mesa, é o que eu preciso. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, a tua fé está maior do que os israelitas. Vai, pode ir. Eu quero lançar uma palavra profética para você nessa noite. Vai, porque o teu milagre está chegando à tua casa. Tu está aqui buscando um milagre, talvez para alguém que está na tua casa. Mas o que está na minha casa que está atrapalhando? Talvez um sofá, irmão, velho que está lá, que a mulher está todo dia: troca esse sofá, troca esse sofá. Esse sofá vira um demônio. De tanto alguém falar: troca ele, troca. Vai e compra um sofá novo, para você ter paz. Já aconteceu isso na casa de alguém? Alguém ficar assim: esse negócio está ruim, isso está ruim, isso está ruim. Quanto mais você profetiza palavras ruins, é voz do capiloto, irmão. Isso gera o que dentro do casal às vezes? Briga. Tu sabia disso, irmão? Todas as vezes que você começa a amaldiçoar alguma coisa, aquilo gera um demôniozinho pequenininho que tu pode transformar na separação. E essa mulher disse: Senhor, a minha filha está o quê? Tu vai chegar em casa, sabe o que vai acontecer? Ela estará curada.
Eu profetizo na vida de vocês, irmãos, aquele milagre tão difícil que você está buscando, essa noite pode ser a noite do teu milagre. Um dia eu recebi uma palavra aqui nessa igreja. Estava sentado, eu gosto de sentar muito ali. E tinha um rapaz ali, lá de Belford Roxo. E se eu não viesse no culto, eu estaria com artrose até hoje. E começou a me dar artrose. Esse joelho aqui estiava, ele ficava creque. E quando eu levantava ali, só Jesus na causa. Aí tinha que ficar em pé para poder. E quando eu ia daqui para São João de carro. Quando chegava em São João, para levantar era um sacrifício. O irmão saiu dali e falou: Jesus está te curando de artrose. Sabe o que é artrose? Quem tem artrose aí não dói. Vai secando aquele negocinho que tem dentro aqui. Como é que chama aquilo? Cartilagem. Irmãos, eu saí daqui daquele dia, foi doendo para casa. Depois eu falei: ué, cadê a artrose? Cadê a artrose? Cadê? É sério, irmão. Foi embora a artrose do velhinho, porque eu estava no lugar certo e recebi a palavra certa. Porque manda uma palavra de Jesus na boca do servo do Senhor, faz milagre. Sabe por que eu sou feliz, irmão? Alguém pode até, eu sou muito feliz, porque Jesus responde a minha oração. E para Jesus responder essa oração, você não precisa ficar arrepiado, não precisa disso. Eu já vi gente falar assim: o culto hoje foi maravilhoso, porque todo mundo gritou no culto, aleluia, glória, pá. E o culto foi fogo puro, mas teve resultado. Então você tem que crer na tua fé. A nossa fé, ela não precisa de você ver algo sobrenatural para você achar que Deus está presente. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Pode acontecer um sobrenatural na nossa vida? Pode. Mas para você crer no Deus da Bíblia, é só você ter fé. E a Bíblia diz que a fé remove montanhas. E essa mulher, irmãos, ela estava tão necessitada que ela desceu, ela adorou, irmãos. E adorar o Senhor é você descer aos pés de Jesus, é você falar para Ele a sua necessidade. E às vezes a gente começa a ficar tão desesperado: ora por mim, me ajuda. Adora. Mas como que se adora? É aqui, eu tenho que vir aqui quinta e domingo? Não, você adora andando pela rua, dentro da tua casa. Você adora de madrugada, tu levanta de madrugada. Se você perdeu o sono, não fica vendo televisão não, coloca o teu joelho lá e vai orar. Começa a adorar a Deus, fala com Ele: Senhor, eu estou aqui, eu sou esse Evelyn Paula, sabe, esse cara fraco, mas me ajuda, Senhor. Daqui a pouquinho você vai recebendo refrigério. Aí Davi diz assim: eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Então, meu amado, essa mulher, ela foi chamada de, ela foi chamada de cachorrinha. E ela respondeu para Jesus na simplicidade: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Então, meu amado, o nosso Senhor não está longe, Ele está perto. Acho que foi Tiago que falou assim: chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Purificai as mãos pecadoras. Então o Deus que nós servimos, Ele está dentro de nós. Tem uma igreja lá uma das 7 igrejas da Ásia, de Éfeso. Tem uma que Jesus chegou e bateu na porta. Aí ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Aí ele diz assim: se alguém abrir, eu entrarei. Olha só que coisa linda. Aquela mulher foi atrás de Jesus, querendo um milagre para sua filha. Agora o meu milagre é meu. Se alguém abrir, é individual.
entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu amado, tudo nessa vida é uma via de mão, é dando que se recebe. Jesus já deu o seu Filho para libertar a gente de todo o mal, e hoje Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, mas Ele está perguntando para mim e para você: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Minha vida está toda enrolada, minha vida está uma bagunça, mas Jesus, quando entra, Ele coloca os móveis nos seus devidos lugares. Eu não sei, irmão, às vezes esse negócio de tapete, quem tem tapete em casa? Você pode varrer a tua casa, tu varre, toda vez que tu tira o tapete, o que tem debaixo? Por que isso? Às vezes eu fico aqui na igreja, um dia desse eu estava jogando um negócio para fora ali, tem um tapete na porta, sabe o que eu fiz? Levantei, joguei debaixo, eu falei, caramba, por que eu não botei na porta? Joguei fora. Então tem alguma coisa debaixo do teu tapete? Tira agora, limpa, porque Jesus vai realizar um milagre. Ele está com seus braços abertos para realizar um milagre na tua vida. Nós vamos cantar o louvor. Eu não sei como é que você está vivendo. Talvez a tua vida esteja meio embaraçada, meio atribulada. Faça como aquela mulher. Reconhece que Jesus, Ele cuida de você, mesmo você não tendo direito nenhum. Porque aquela mulher naquela época não tinha o direito de receber o pão, porque ela não era da linhagem judaica. Mas ela reconheceu que Jesus podia fazer alguma coisa por ela. Mas tudo isso já foi quebrado. E hoje nós estamos salvos pela graça. E a palavra nos diz que pela graça sois salvos por meio da... Então, meu amado, quem não tem Jesus, quem está andando com você? Então eu quero orar com você. Se você quiser, mudar a história da tua vida, vem aqui no altar para a gente orar junto. Fica de pé, igreja.